Vamos lá começar então? Eu passei os ingredientes para vocês, tá no meu feed de notícias, tá? Tem uma imagem lá com alguns fudges e eu coloquei direitinho os ingredientes para vocês, tá? Tem dois ingredientes que são fixos, chocolate e leite condensado, né? Essa é a base do nosso fudge. E tudo que vocês quiserem acrescentar, fiquem à vontade. Aqui hoje eu estou usando os produtos da Fruit Nut, que particularmente eu gosto muito e uso muito aqui na cozinha. Pro de chocolate eu vou usar os chips de banana doce, que ficou uma delícia. E a castanha, essa castanha do Pará que já vem cortadinha, é muito prático. Então, além de gostosa, já vem cortadinha. No branco eu vou usar o pistache. Então o que eu fiz aqui? Eu tirei já deixei o pistache preparado. Esse pistache ele é levemente salgado e aí dá um toque especial, todo especial no fudge. E o limão siciliano, que eu já deixei lavadinho, bonitinho pra gente usar, tá bom? Então, repetindo, os ingredientes estão no feed de notícias lá na imagem que tem do fudge. E eu vou começar falando rapidamente pra vocês, enquanto o meu banho-maria aqui vai esquentando, eu vou começar contando assim uma breve história do fudge pra vocês, tá? Alguém sabe qual que é a origem do fudge? De onde que ele veio? Deixa eu ver se tem embaixo. Alguém sabe? Hein, cameraman? Alguém sabe? Não, ninguém respondeu por enquanto. Ô, gente! Peraí que... Vou colocar bonitinho aqui. Eu acho que começou o pronunciamento, porque eu tô ouvindo algumas coisas aqui, por aqui. Eita, por que não tá encaixando isso? Mas, gente, aqui é ao vivo, entendeu? Então, essas coisas acontecem. Ah, claro. Tem que desligar, né? Tem a segurança. Bom, gente, então eu vou começar falando um pouquinho do fudge pra vocês. Como ninguém chutou aí, achei que todo mundo fosse falar que o fudge é americano. Mas na verdade, existem várias histórias e uma delas diz que o fudge nasceu na Inglaterra, tá? Então os americanos ficam meio bravos, mas é isso que a gente escuta falar bastante. Que o fudge não é nada mais, nada menos uma receita que deu errado, tá? Então, teoricamente, era para ser um caramelo, um toffee, sabe? Caramelo, puxa-puxa, mas alguém fez alguma coisa errada, não levou em consideração tempo, temperatura, e esse fudge endureceu e virou um docinho de corte, tá? Depois que esse doce apareceu, Inglaterra, Estados Unidos, Inglaterra colonizou Estados Unidos, então tem aí a influência americana. Quando foi para os Estados Unidos, o que os americanos colocaram no fudge? Chocolate, certo? Então a gente tem o fudge ali da Inglaterra, o fudge dos Estados Unidos, que é com chocolate, e o fudge brasileiro, que é com leite condensado. Não podia ser diferente. Aqui no Brasil, né, a gente põe leite condensado em tudo, certo? Então, na hora de selecionar a receita para vocês, eu tenho a receita original, que é a receita que a gente faz o caramelo e depois acrescenta o chocolate. Mas para essa receita eu preciso, né, essa receita original, eu preciso de termômetro, eu preciso de balança, tá? Precisa ser bem precisa. E você precisa chegar no ponto certo do caramelo, que são 120 graus. Como eu sei que nem é todo mundo que tem esses utensílios em casa, e a ideia aqui é que as coisas sejam rápidas e simplificadas, eu trouxe para vocês o fudge mais prático que tem: leite condensado e chocolate, tá? Thiago, você falou, tinha alguma coisa, alguma dúvida? Não, a Camille acertou. Eu falei que ninguém falou, mas ela falou que era da Inglaterra, sim. Boa, Camille, parabéns. Então, olha lá, recapitulando a história. Na Inglaterra, deu errado, virou um caramelo de corte. Nos Estados Unidos, acrescentaram o chocolate. E no Brasil, claro, o leite condensado, né? O brasileiro é louco por leite condensado.
Bom, eu vou começar então com um fudge de chocolate branco, tá? Eu tenho 300 gramas de chocolate branco e um banho-maria esquentando. Tenho 200 gramas de leite condensado, pistaches, como eu falei pra vocês, e limão siciliano. Então, meu banho-maria aqui tá começando a esquentar. Eu preparei uma forma de bolo inglês para montar o meu fudge, tá? Até essa aqui é um pouquinho menor do que essa, eu vou usar o fudge branco nessa aqui, que é um pouquinho maior, porque tem 300 gramas de chocolate e a outra receita tem 250. Então, eu vou usar essa aqui pro fudge branco. Vou aquecer o banho-maria e já vou deixar as raspinhas do limão siciliano aqui já no leite condensado, tá? É importante, gente, a raspinha, vocês não pegarem aquela parte branca para não amargar, tá? Então esse raladorzinho aqui que eu tenho, que faz essas raspinhas, né? Não são bem zestes, né? As zestes são um pouco mais compridinhas. Mas essas raspinhas, ó, ele rala bem fininho, ó. Dá pra ver? Ele rala bem fininho, tá vendo? Então fica muito delicado, muito gostoso o sabor. E perguntaram aqui, Bruna, onde que pode encontrar outra receita que você falou, aquela que precisa de... Se vocês quiserem, eu posso colocar essa receita no feed, tá? Ou me manda um direct que eu mando, porque essa receita é assim, a receita original. A gente mistura creme de leite, glucose, creme de leite e açúcar. E aí chega a 120 graus. Depois que chegou a 120 graus, aí que a gente adiciona o chocolate, tá? Mas tem que tomar um certo cuidado, não pode passar da temperatura, então é um pouco mais delicado. Aqui, mas ó, eu vou falar uma coisa, esse aqui, assim, eu não vou falar que fica igual, mas fica tão bom quanto, tá? Então, ó, coloquei o chocolate aqui. Gente, sempre me perguntam se é chocolate ou se é cobertura, se é chocolate nobre, né? Então vamos lá. Cobertura, ela tem outros tipos de gordura, em especial hidrogenada, que aí o chocolate ele não precisa de uma temperagem, né? O chocolate, ele precisa dessa temperagem e não pode passar dos 50 graus, nem aqui nem no micro-ondas, tá? Então assim, derreteu, aqueceu, desligou, certo? Porque se você passa dos 50 graus, você vai mudar a estrutura do chocolate. Pode ser que seu fudge não fique legal, não endureça, tá? Pode ser que queime o açúcar dele, daí vai ficar com aquele gosto residual, certo? Alguém? Tem duas perguntas. Se vai ficar gravada a live e dois, disso que você está falando, se pode derreter o chocolate no micro-ondas. Pode. A próxima receita eu vou derreter no micro-ondas, tá? É que eu queria mostrar as duas técnicas pra vocês. Então essa daqui no banho-maria, a próxima no micro-ondas. Vou mostrar passo a passo. É que, gente, são receitas bem tranquilas, bem simples. Então, eu quis trazer um pouco mais de técnica, né? Mostrar um pouco mais pra vocês quais são as possibilidades que vocês têm, tá? A Cíntia tá perguntando se pode colocar Oreo junto. Oreo? Pode, mas na hora que o fudge estiver pronto, eu vou passar pra você, viu, sim? A hora que você vai colocar o Oreo, tá? É a hora que a gente vai acrescentar as oleaginosas e tudo mais, tá bom? E perguntaram qual a marca do chocolate que você aconselha. Gente, eu falei na outra live que, assim, eu gosto muito do belga, né, do Calibô, mas eu sei que, assim, custo-benefício, o Cical é uma marca que eu gosto bastante e que as pessoas, né, quando eu faço pra vender e tal, as pessoas costumam apreciar também, né? Eu dou prioridade pro belga, mas é mesmo um chocolate um pouco mais caro, então assim, se for pra vender, isso vai ter que aparecer ali no preço final, certo? Agora, se for pra fazer em casa um pouco e tal, daí fica a seu critério. Esse aqui em especial, eu tô usando, eu acho que é um da Harold, tá? Não, é da Melken, ó. É um da Melken, porque é o que tinha em gotas,
tá? Ó, veja a diferença. Chocolate branco em gotas. Olha esse aqui. Cobertura. Esse tem gordura, outras gorduras, hidrogenado e tal. Esse aqui é o que a gente fala popularmente nobre, certo? Esse aqui. Opa! Esse. Deixa eu até desligar o meu... Olha lá. Já aqueci aqui. Tá terminando de derreter o chocolate. Aí é muito simples, gente. Eu vou acrescentar o leite condensado, vou acrescentar o pistache e já colocar direto na forma. É muito rápido. Por isso que eu trouxe até um bônus pra vocês nessa aula aqui. Um bônus no final. Bônus surpresa. Então, olha lá. Derretendo tudo. Foi perguntado, Bruna, se ele não derrete fora da geladeira. Ele fica mais macio. Dentro da geladeira ele fica mais durinho, mas fora da geladeira ele fica mais macio. Eu tenho aqui a receita feita ontem, que eu fiz ontem, e aí ela tá fora da geladeira. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que fica a textura correta, tá? Vamos lá. Derreti o chocolate. Vou pôr meu equipamento aqui pra trás. Derreti o chocolate, ó. Tá fluido. Não tá absurdamente quente. Oi? Alguém falou? Não. Não? Então tá bom. Ó, e eu vou acrescentar o leite condensado já com as raspinhas, ó. Gente, é muito rápido o processo, entendeu? Você coloca... Dá pra filmar de perto, ô, Thiago? Ó, você coloca, ele já começa a engrossar. Dá pra ver? Nessa hora você vai colocar pistache, o Oreo, né? Como eu falei, esse pistache aqui que eu tô usando é da Frutinut, é levemente salgado, muito gostoso para essa receita. Então, ó lá. Ó como engrossa. Daí a gente já tem que vir aqui. Eu vou até passar um desmoldante para grudar o meu papel manteiga, ó. Coloca aqui. Certo? E vamos despejar essa mistura todinha aqui. Olha como ele engrossa rápido. Esse aqui, gente, de chocolate branco é bem mais doce. Por isso que eu aconselho vocês colocarem algo cítrico, tá? Então vamos dar algumas dicas aí? Cranberry, que mais? Damasco, fica maravilhoso com damasco. Uva passa. Que nem aqui eu coloquei ó, daí eu vou alisar, tá, gente? Certo? Alisa pra ficar bonitinho. E ele vai pra geladeira. Enquanto isso, Bruna, o pessoal perguntando se vai ficar salvo a live. Então, e gente... se você vai colocar a receita. A receita já tá lá no feed, tá? De notícias. Tem uma foto com os fudges e tá lá. A live, o que aconteceu a última vez a gente não sabia salvar, mas dessa vez eu acho que eu sei. E vai sim pro IGTV. Inclusive, quem perdeu a live passada, que é a de torta de palha italiana, ela tá lá no IGTV também. Ela tá muda, mas ela tá lá. Então você pode pegar os ingredientes, que também tá no meu feed ali, que tem uma torta de palha italiana, e seguir o passo a passo. Assim, pleno, mudo, tranquilo, tá? Ó lá, eu coloquei aqui então, coloquei alguns pistaches por cima, certo? Ó, olha como ele já endurece. É muito rápido. E aí, ó, eu vou fechar. Como aqui eu quero desenformar pra vocês verem, daqui a pouco eu vou pôr no freezer. Eu não aconselho, tá? O melhor é deixar umas 2 horinhas na geladeira. Mas eu quero mostrar pra vocês, claro. 2 perguntas aqui, Bruna. Claro. Perguntaram se a outra receita você vai fazer com chocolate meio amargo. Vou. E se tem como incorporar doce de leite de alguma forma no fudge. Tem como incorporar doce de leite, sim, entendeu? Você pode pôr algumas colheradas, só que o que acontece? O doce de leite, ele é mais macio, certo? Então você vai tirar um pouquinho do leite condensado e colocar doce de leite no lugar, tá? Então vamos supor um de chocolate branco, né? Então 200 gramas de leite condensado vai ser mais ou menos 200 gramas de doce de leite para 300 de chocolate branco, tá? Ele vai ficar cor caramelo, entendeu? Mas vai ficar bem doce também.
Bom, mas esse é um doce muito doce mesmo. Assim, a quantidade de açúcar é grande. Eu tenho até minha amiga Nutri, a Mi. Depois ela vai passar pra vocês aí uma opção pra quem tá, pra diabético, pra quem tá controlando o peso. Existe hoje em dia leite condensado sem açúcar, fake. Existem vários tipos de chocolates também sem açúcar, pra quem não puder. Então, assim, dentro dessa receita básica tem muita coisa para explorar. E com caramelo salgado, perguntaram? Nossa, com caramelo salgado maravilhoso. Então, mas aí você tem que fazer o caramelo primeiro, certo? E depois agregar ao chocolate. Assim como a receita original que eu falei para vocês. Que a receita original, que vai glucose, açúcar e creme de leite fresco, resulta num caramelo, tá? Não muito rígido, a 120 graus, como eu falei, que vai ser incorporado depois o chocolate. Então, gente, aqui, ó, vamos pra próxima. 250 gramas de chocolate meio amargo, tá? Os mesmos 200 gramas de leite condensado. Aqui minhas castanhas, aqui a banana em chips. Eu vou derreter no micro-ondas. Gente, chocolate no micro-ondas, sempre potência média, potência 5, potência média, tá? Então eu venho aqui, ó, potência 5, coloco, eu vou pôr assim 2 minutos, daí eu vou parando de 30 em 30 segundos aproximadamente pra ver como é que tá, se ele derreteu bem, se não, certo? Certo, estou perguntando a outra receita que você falou, onde que você vai disponibilizar? Então, quem quiser a receita original, que faz esse caramelo primeiro, me pede por direct que eu mando, tá bom? Porque assim, aqui, como a gente tem o tempo e tal, eu acabo encurtando um pouco as coisas, né? Pra todo mundo conseguir fazer também e tal. Semana que vem eu vou trazer uma sobremesa para Dia das Mães. Então, eu vou fazer uma votação e aí eu vou pôr ali nos stories, daí vocês vão falar o que vocês vão querer. Pode ser? E a Agatha tá perguntando, porque ela falou que ela já viu algumas receitas que primeiro as pessoas colocam leite condensado, acho que na panela, e depois derrete o chocolate. Ela tá perguntando se dá certo. Isso, Agatha, dá sim. O que acontece é que você tem menos controle da temperatura do chocolate. Lembra que eu falei que depois dos 50 graus, a tendência do chocolate é mudar a estrutura? Então, pode ser que dê certo, pode ser que não. Pode ser que ele separe. Então, assim, se for fazer direto, faz numa temperatura baixa, tá? Porque se superaquecer esse chocolate, o fudge pode ser que não dê certo, tá bom? É por isso que aqui a gente derrete aos poucos, né? Tomando cuidado com a temperatura, certo? Ok? A Maíra tá aí? Eu queria mandar, ó, um beijo pra Maria Lina, que faz 1 aninho hoje! Parabéns, Maria Lina! Ela tá. Fofa. E mais pessoas perguntando se a live vai ficar salva. Vai, se tudo der certo, vai, né, Thiago? Se tudo... Olha lá, gente, foi 1 minuto e 10 e o meio amargo ainda tá assim, ó. Tá? Vai voltar um pouquinho mais. Vamos lá. Voltar um pouquinho mais. Gente, o cheirinho de limão siciliano aqui, é demais. É muito bom. Muito bom. Pessoal perguntando se a receita usa bala de caramelo. Não. Essa que a gente tá fazendo hoje é chocolate e leite condensado. Só. Não vai a bala de caramelo, bala toffee. Vamos lá. Olha lá, chocolate todo derretidinho, ó. Dá pra ver aí? Certo? Hora de acrescentar o leite condensado. Leite condensado. Misturar bem. A Tati está perguntando se pode ser com chocolate fracionado ou não. Pode. Vai alterar um pouco o sabor, mas pode sim.
Pode sim, Tinha. Beijo pra você. Olha lá. Já endureceu aqui. Eu vou acrescentar as castanhas picadinhas, né? Vou deixar um pouquinho pra pôr por cima. Misturar bem. Eu podia ter já cortado uns chipzinhos de banana, mas eu vou pôr só por cima, tá? Aqui. Um pouquinho mais. Não sei se dá pra enxergar, né? E vamos colocar aqui na forminha. Opa! Escorregou. É ao vivo, né, gente? Não dá pra cortar essas coisas. A Andora Gourmet tá dizendo que ela gosta de caramelo salgado, que ela acha que combina mais com... Perdi com o que ela acha, acho que é chocolate branco. Ah, as mensagens subiram, eu perdi, desculpa. Tudo bem. Quem tiver dúvida e sugestão também, no final, a gente fica uns minutinhos aqui, tá? E estão perguntando se o chocolate branco também pode ser derretido no micro-ondas. Também pode, tomando os mesmos cuidados. Potência média, certo? E qual o tamanho da forma que você está usando? A forma que você está usando. 20 por 10 aproximadamente, tá? Tem vários tamanhos diferentes de forma de bolo inglês, né? Essa aqui é 10 por 20, a outra eu preciso ver, é um pouquinho maior. Ó, aí eu vou jogar por cima, então, as castanhas, certo? E vou decorar com os chips de banana. E qual o tempo de validade da receita, perguntar? Validade de 10 a 15 dias dentro da geladeira bem fechadinho, tá? Fora da geladeira, assim, vale uns 3, 4 dias. Dá pra colocar, fazer quadradinhos, colocar numa caixinha bonitinha, dar de presente. E tem outra coisa que eu vou ensinar a vocês já já. E a Thalita tá perguntando se você acha que dá certo com leite condensado fake. Que ela quer fazer uma versão sem açúcar. Então. A minha amiga Michele tava discutindo hoje isso comigo. Michele Nutri. Ela vai testar essa receita com o leite condensado fake e com o chocolate da Linea, que é 0 açúcar, tá? Aí eu posto pra vocês o resultado, tá bom? Combinado, Mi? Olha lá. Certo? Geladeira. Esse eu vou pôr na geladeira que é mais rápido. Bom, gente, como a receita é muito simples, já ela está pronta, eu trouxe um extrinho aqui pra vocês. Eu coloquei a mesma receita de fudge em forminhas dessas de silicone, ó. Eu fiz antes e coloquei. Olha só. Saem as estrelinhas. Olha que bonitinho. Vendo? Então eu vou soltar as estrelinhas aqui. Vou voltá-las para a geladeira, tá? É a mesma receita do meio amargo, só que eu não coloquei nada. E vou usar hoje aqui, para deixar mais charmosa essa receita, um transfer de chocolate. Tá? Esse aqui é um extra para quando vocês quiserem fazer e presentear alguém, ou quem quiser vender também, tá? Transfer de chocolate, todo mundo conhece? Acho que não, né? Transfer de chocolate não é nada mais, nada menos do que uma impressão de cacau. Olha lá. Tô vendo que gracinha? As florzinhas? Então, isso aqui é uma impressão em cacau. E você encontra em lojas de confeitaria, né? Eu sempre falo muito da Mendolate porque é a loja que eu costumo ir aqui em São Paulo, no Alto da Lapa. E lá tem uma variedade legal. E eu separei aqui pra vocês chocolate, esse cobertura, tá? Então é um chocolate fracionado. Porque se não fosse fracionado, eu ia ter que fazer toda a temperagem pra depois colocar no transfer, entendeu? E esse aqui não, a gente vai derreter, banhar e colocar, tá? Eu vou derreter esse chocolate fracionado, ó, branquinho, do mesmo jeito que eu derreto o chocolate nobre, tá? Potência média, aqui já tava na potência média, já aproveito,
e ele vai derretendo. Certo? Ó. Algumas perguntas, Bruna. Pode falar. Primeiro, tem que passar desmoldante na forminha de silicone? Eu passei desmoldante na forminha de silicone. Talvez não seja totalmente necessário, porque como você consegue fazer assim e ele tá bem durinho, talvez ele saia inteiro. Mas eu resolvi não fazer o teste. Eu pus um pouquinho de desmoldante sim, tá? Quando coloca na caixa embalado, ele não derrete? Não, não derrete. É isso que eu falei, vou mostrar pra vocês, daqui a pouquinho eu vou pegar, tem um que tá na mesa aqui de fora, e eu vou mostrar pra vocês, tá? Como é que ele fica. E a Mariana Moretti está perguntando se ela pode colocar glucose. E a Rose, que chegou agora, perguntou se pode fazer com chocolate fracionado. Então, chocolate fracionado, ele vai mudar um pouco a textura, né? É capaz que ele fique um pouco mais durinho por causa da quantidade de outras gorduras que tem no chocolate fracionado. E muda um pouquinho também na hora, né, o paladar, assim, a gente sente que não é chocolate nobre, mas dá sim pra fazer. A outra pergunta era se tinha que pôr glucose. Não, essa receita eu não coloco glucose, porque assim, a glucose a gente usa geralmente pra ele não cristalizar, né? E com essa combinação, ele fica durante esses 10, 15 dias bem cremosinho. Por fora, é claro, ele dá uma leve ressecadinha, né? Não tem como. Mas dentro ele continua macio. Então ele não cristaliza daquele jeito como o brigadeiro, que se você deixar aqui exposto, daqui a pouco ele tá todo cristalizado. Então a glucose não precisa tanto. Só naquela receita original que eu falei, que eu não ia passar aqui, porque realmente vai glucose, tem que cuidar da temperatura, é um pouco mais complicadinho. Vamos ver. Chocolate cobertura fracionado, ele demora um pouco mais para derreter, tá? Um pouquinho mais. Mas ele chega lá. Mais alguma pergunta aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, dá pra comprar aquelas forminhas bonitinhas de brigadeiro, de 4 pétalas. Eu tenho algumas aqui. Colocar, dá pra fazer uma caixa bonita, presentear alguém, viu? Mas é muito bom. É muito doce, mas é muito bom. É delicioso. A Sônia perguntou agora se a base é sempre 250 de chocolate e 200 de leite condensado. Sim, dessa receita é. Daí se você quiser fazer mais, fazer uma forma maior, aí você tem que dobrar a receita, entendeu? E a Ana disse que não entendeu o seu comentário sobre a glucose. Então, geralmente a gente coloca a glucose pra não cristalizar, né? O brigadeiro e alguns outros doces. Nesse caso, não tem a necessidade, tá? A gente não... É meio dispensável a glucose, tá? Deu pra entender, Ana? E a Rose compartilhou a experiência dela com o chocolate fracionado e ela falou que não ficou muito bom, não ficou o bloco. Não ficou? Não, dela teve que fazer brigadeiro. Ah, é? Olha lá, gente. Tá vendo? Ó, escutem aí a experiência. Então, com fracionado, então, se você só tiver fracionado em casa, talvez seja interessante aumentar um pouquinho a quantidade de leite condensado, para ele não ficar bloco, não ficar muito duro, certo? Ó, essa cobertura que eu tô usando, ela tá um pouquinho... depois que a gente abre cobertura e chocolate branco, a tendência é ficar um pouco mais... Ó, um pouco mais durinha, tá vendo? Então, pra banhar, não é tão bom. Eu vou acrescentar aqui um pouquinho, isso aqui é porque aconteceu agora mesmo. Um pouco de manteiga de cacau, isso aqui se chama Micril, é manteiga de cacau. A gente usa pra afinar quando acontece esse tipo de coisa. O chocolate fica mais grosso e tudo mais. E a Adriana tá perguntando se pode ser usado o chocolate em barra comum, aqueles que compram em mercado. Pode, sendo chocolate qualquer um. Pode sim. Viu, Adri? Olha lá, gente, já deu uma... Ó, pus um pouquinho da manteiga de cacau, ele já ficou bem mais... menos...
ele ficou um pouco mais líquido. Derrete. Então, o chocolate branco, quem trabalha com chocolate sabe, depois que a gente abre ele, depois de um tempo, a tendência é ele ficar mais grosso mesmo, né? Então, por isso que eu gosto de comprar aqueles sacos menores, certo? E a Rafaela perguntando qual a receita. Rafaela, a receita tá no feed, tá? De notícias, ali onde tá a foto do fudge, certo? Ó lá, gente. Eu vou pegar as estrelinhas agora. Eu vou fazer só um agradinho nelas. Pegar a estrelinha, passar no chocolate branco. Colocar no transfer. Estrelinha, chocolate branco. Pode ser no chocolate preto, pode banhar a estrelinha toda aqui. O meu chocolate realmente ele tá bem viscosinho, assim, tá bem grossinho. Vou pegar até uma... Passa um pouquinho e coloca no transfer. Passa um pouco. Assim. Bom, vou fazer algumas só, porque senão eu vou ficar até amanhã fazendo. Assim. Se vocês quiserem uma live um dia sobre temperagem de chocolate e tal, a gente pode fazer. Não sei se vocês apreciam, mas podemos fazer uma live dessas. Vamos lá. Bom, gente, voltando à parte que eu sempre falo nas lives, toquinha... diga. Deixa eu ver, peraí, perdi. A Soraya tá perguntando se tem que levar para a geladeira para passar a cobertura para colocar no transfer. Precisa, porque se ele fica em temperatura ambiente, ele fica mais cremosinho, tá? E aí ele pode derreter, certo? E o que pode fazer depois com esse chocolate branco que deve sobrar? O que pode fazer depois? Pode fazer cake pops, por exemplo. Tem a receita de cake pops aí no IGTV, tá? Então qualquer outra gordura que você adicionar nessa cobertura aqui, óleo de coco e tal, ela vai ficar um pouco mais líquida. E aí você pode usar para banhar um cake pop, para banhar um bombom, uma trufa, certo? Tá quase. E a Tati tá perguntando se não tiver papel manteiga, o que você sugere para colocar no fudge? Filme plástico, tá? Então você põe filme plástico embaixo da assadeira e coloca o fudge. E o Léo tá pedindo para você fazer uma live sobre temperagem. Ah, legal, Léo. Adoro falar sobre temperagem. Vamos sim. Ô, cameraman, pega aqueles fudges ali pra mim, por favor. Enquanto os outros estão ainda endurecendo, eu vou mostrar pra vocês os que eu fiz ontem e qual a textura, tá? Aí, obrigada. O cameraman, obrigada, auxiliar. Olha lá, gente. Esses foram feitos ontem e estão agora em temperatura ambiente. Vou ter que morder, né? É muito bom. Bom demais. O cameraman, morde esse aqui pra mim, por favor. Pra gente mostrar a textura. Ó. Derrete na boca, tá? Olhando assim, ele lembra um brownie. Mas quando você morde, ele derrete na boca. Tá? Então, ó. Eu vou pegar o branco aqui. Ele deveria ficar um pouquinho mais na geladeira. Só um comentário, o pessoal tá pedindo para desativar os comentários para ver melhor. Gente, eu não sei fazer isso, tá? Na próxima live eu prometo que eu faço. Eu não sei o que eu tenho que clicar aqui. Ó, quem tá fazendo a receita junto comigo, espera mais, tá? Pra tirar o fudge da geladeira. É que eu quero mostrar pra vocês, assim, no geral, como é que a gente costuma fazer, tá? Porque senão,
Passei a faquinha na lateral, ele dá uma grudadinha. Ó, esse ainda tá bem macio. Bem macio. Precisa ficar um pouquinho mais, mas ó, ele já tá no formato. E aí você vai vir aqui e brincar do jeito que você quiser, tá? Eu vou pegar as laterais, porque elas estão um pouco mais firmes, né? O meio vai voltar ali pra geladeira. E aí, gente, ó, ele sai bem macio, ele tá bem macio porque deveria ficar um pouquinho mais, tá? Mas, vamos deixar as estrelinhas aqui, bonitinhas. Aqui. Vamos ver como é que tá o outro. Esse aqui endurece bem mais rápido, mas mesmo assim ele ainda tá quentinho. Enquanto isso, mais alguma dúvida, gente? Tem que voltar pra geladeira, não tem como. Alguma dúvida? Alguma sugestão? Não, o pessoal tá falando que tá morrendo de vontade aqui de comer o que você tá mostrando. Tá muito bom. E a Carolina tá assistindo com o filho dela, que também tá morrendo de vontade. Ô, judiação, mas esse é fácil, né? Esse você faz, hein? Pra cá. A Rose perguntou se você usou chocolate nobre. Ó, tá mole ainda, gente. E a Fer Tomás tá perguntando um valor sugerido pra venda. Então, gente, valor é aquela coisa, né? Tem que ter todo um cálculo. Você precisa calcular tudo que você gastou, colocar 10% a mais de luz, de gás e tal, colocar a sua hora, né? A gente muitas vezes, quando vai vender alguma coisa, a gente esquece da nossa hora, tá? Então isso é muito complicado. A gente realmente esquece. Olha, e eu tô sendo chamado injustamente de Louro José. Quem que tá te chamando de Louro José? Que judiaeiro! A Maria. Gostei. Ai, gente do céu. Ó, o transfer saiu. Ele não saiu como eu gostaria, mas ele saiu, dá pra ver direitinho as florzinhas. Eu vou mostrar pra vocês. Porque o chocolate tava mais viscoso mesmo. Tem que estar mais fluido pra gente poder banhar e colocar. Tá bom? Gente, o fudge vai demorar mais alguns minutinhos, tá? Não tem como. Como eu falei pra vocês, terminou, colocou 2 horas na geladeira pra depois poder cortar. Ó, esse que saiu agora, que eu pus no freezer, ele tá bem maciozinho. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, Ti? Loiros, né? Ó como ele tá macio. Tá vendo? Porque ele saiu agora. Na verdade, deveria ficar mais ou menos 2 horas no mínimo. E o branco, ele ainda tende a derreter mais rápido, tá? Então, assim, como ele não tem cacau, ele não tem a mesma firmeza do outro, né? Tanto que aqui a textura dos dois dá pra ver. Que um fica um pouquinho mais firme e o outro fica mais cremoso. A Michelle tá perguntando se pode congelar. Pode congelar, pode sim. E a Márcia tá pedindo pra você postar uma foto na live depois dos que você fez agora. Perfeito. Então vamos fazer isso, porque vai ficar mais pelo menos 1 horinha e pouquinho dentro da geladeira, tá bom? Bom, gente, mais alguma dúvida? Aprenderam sobre fudge? Então, ó, recapitulando. Fudge veio da Inglaterra, pelo menos é o que dizem, né? Era um caramelo, um toffee que deu errado. Foi para os Estados Unidos. Os americanos puseram chocolate no meio. Veio para o Brasil, a gente pôs leite condensado, certo? É um doce fácil de fazer, ele lembra um brownie, ele tá entre um brownie e um chocolate, tá? Vocês podem misturar o que vocês quiserem dentro. Então, que nem a Cíntia tá fazendo com o branco com Oreo, fica uma delícia. Pica bem, mistura, coloca. Os brancos também ficam bons com frutas cítricas. Os outros, como eu usei aqui da Frutinut, a banana, a castanha do Pará, a castanha de caju. Então, vocês podem aí soltar a imaginação. Para criança, M&M em cima, granulado, o que vocês quiserem, tá? Validade de 10 a 15 dias, mais ou menos na geladeira. E pode ser congelado, sim, dura aproximadamente 2-3 meses no freezer. E se vocês quiserem ainda, quem trabalha aí com confeitaria, pode cortar bonitinho, certinho, bem quadradinho, banhar, colocar no transfer, fazer como se fosse bombom, tá? Existem inúmeras possibilidades. É um doce muito fácil de fazer, versátil e gostoso, tá? O sabor vai depender da combinação que você fizer, do tipo de chocolate que você usar,
tá bom? Tudo certinho? Tudo. Últimas perguntas aqui. Pode então. mandar. Se com nozes fica bom? Delicioso. Se vai ficar salvo na live? Provavelmente sim, esperamos que sim. A gente vai tentar. Somos inexperientes ainda. E para depois você passar de alguma forma a receita do caramelo? Passo. Se você me chamar no direct, eu passo, tá bom? Da receita original com caramelo. Tá ok? Gente, brigadão, viu? Até a próxima live. Se vocês quiserem live na sexta-feira, deixem comentário. Eu tô pensando mesmo em fazer uma sobremesa legal para Dia das Mães. Tá ok? E ó, um beijo grande e bom final de semana para todo mundo. Peraí, deixa eu te mostrar só uma coisinha. Olha o transfer, gente. Só pra vocês verem as florzinhas. Beijo!